obrigada pelo convite. É sempre muito legal falar sobre um tema que eu amo muito, que é a saúde mental, né? Que eu tenho certeza que a maioria de vocês já sofreu e sofre de algo relacionado, inclusive eu, né? Todos somos humanos iguais. E então é muito importante a gente falar sobre isso, vou tentar ser o mais breve possível, porém falando sobre as coisas mais importantes. Também acho que eu não vou conseguir ficar com essa blusa, porque até meu marido veio comigo para me acompanhar, falou que eu estou mais elegante assim que era para eu ficar. Mas acho que eu prefiro ficar mais confortável do que elegante. Eu não vou conseguir ficar. Na hora que eu falo, é meio raro. Obrigada, eu continuo elegante. Quem não me conhece, acho que ela já me apresentou, né? Eu sou médica psiquiatra. Falar um pouquinho, primeiramente, como que funciona a nossa mente, principalmente a mente das crianças e dos adolescentes. A gente divide basicamente a nossa mente na parte racional e consciente, e subconsciente e inconsciente. A parte racional, essa parte aqui da frente do nosso cérebro, chama córtex pré-frontal, basicamente é o que nos diferencia dos animais irracionais. É a parte mais emotiva, impulsiva, instintiva. Não, falei contrário, é a parte mais racional. E a parte lá do subconsciente, que é que está lá no meio do cérebro, é a parte mais emotiva, instintiva. Então, por exemplo, um animal, ele não quer saber se ele tem um compromisso amoroso com outra pessoa, ele tem um instinto de querer ter relação sexual, vai lá e tem. Então, porque a parte dele emocional é mais desenvolvida e o córtex pré-frontal é subdesenvolvido. Basicamente, essa é a diferença. E o que acontece com a gente, quando a gente nasce, essa é a única parte do cérebro que não está com o desenvolvimento completo, esse córtex pré-frontal. E é por isso que crianças, adolescentes são mais impulsivos, são um pouco menos racionais. Se eu colocar uma criancinha aqui de 3 anos e um chocolate aqui, ela não vai querer saber de quem que é, ela vai sair querer pegar, né? Já um adulto já consegue inibir o próprio comportamento, ele vai falar, não, peraí, eu não quero engordar, vou deixar isso para depois, vou perguntar primeiro de quem que é, vou pedir um pedaço. E o que acontece é que a gente tem uma barreira entre o consciente e o inconsciente. Basicamente, essa lâmina de água ali, pode voltar, eu acho que eu encostei sem querer. Na minha época não tinha coisa de touch, não, estou acostumada com isso. E aí essa barreira, ela faz com que a gente aceite ou não aceite as sugestões que vêm de fora. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é adulta, ela não aceita como verdade qualquer coisa que falem para ela. Só que uma criança, essa barreira entre o consciente e o inconsciente, ela é mais frouxa. Então, tudo que a gente fala para uma criança, principalmente se for repetitivo ou tiver um forte impacto emocional, já vai direto ser plantado lá no subconsciente dela. Então, se você fala para uma criança que ela é feia, que ela não é capaz, ela vai aceitar aquilo como totalmente verdade, porque ela não é capaz de criticar e racionalizar. E aí o subconsciente é como se fosse um jardim que dá qualquer semente que a gente planta nele. Então, se desde criança a gente fala para uma criança que ela não pode, que ela não é inteligente, é nisso que ela vai passar a acreditar. E aí, no futuro, essa peneira se fecha. Aí já não entra mais o que é incompatível com o que está lá no subconsciente. Então, se eu plantei uma árvore de autoestima baixa, quando a criança chega e vira um adulto, qualquer coisa que diz o contrário, que diz, por exemplo, ela tem sucesso em alguma coisa, ela já pensa, ah não, eles estão querendo falar isso para me agradar, ah não, eu só tive sorte dessa vez, ela não vai acreditar, porque lá no subconsciente dela tem uma crença de que ela não tem valor, de que ela não é capaz. Então, desde criança, a gente tem que plantar sementes boas na cabeça dos nossos crianças e adolescentes, de que eles podem, de que eles são capazes. Isso não é um idealismo, a ciência já comprovou. Quanto mais sementes boas são plantadas lá desde a infância, mais essas árvores vão florescer no subconsciente e mais vai fazer florescer como atitudes mesmo. E aí a criança passa a ter atitudes compatíveis com alguém que tem valor, que não aceita tratarem ela mal, que corre atrás das coisas, que sabe que é capaz. Pode passar. E aí essa é a importância, né? E por que a gente é capaz de formar numa criança uma crença boa, positiva? Porque os nossos neurônios, as células do nosso cérebro crescem e se reproduzem em qualquer idade.
Então, eu sei que parece que é um determinismo. Isso, se eu fui uma criança que foi maltratada, eu vou ter essa crença de desvalor para sempre. Não. Em qualquer época, a gente pode formar novas crenças, novos hábitos e melhorar a nossa forma de lidar com a gente mesmo e com o mundo. Só que quanto mais velho, é mais difícil fazer isso. E aí a plasticidade neuronal também diminui. Assim, a capacidade dos nossos neurônios de reproduzir e de formar novos caminhos entre eles vai dificultando. Então é muito mais difícil você mudar a saúde mental de um adulto do que de uma criança. E é por isso que a gente tem uma oportunidade muito grande para agir enquanto as pessoas são crianças e adolescentes. É isso que eu quero que vocês entendam bem, saindo daqui sabendo disso, para a gente começar a plantar mais coisas boas nas cabeças das nossas crianças. Pode passar essa também? Eu já falei sobre os nossos circuitos. E por que os nossos jovens estão adoecendo tanto? Não sei quem tem a minha idade, assim, de 40 para cima, e lembra que a gente ia em locadora, alugar fita cassete, alugar fita de vídeo para assistir, depois a gente tinha que rebobinar a fita, senão a gente pagava multa. Eu lembro que quando eu queria escutar uma música que eu gostava, eu colocava a fita cassete no rádio, apertava o play, mais um outro botão REC lá, para gravar na hora que passasse a música. Apesar de ser um processo mais difícil, olha o tanto esforço que a gente tinha que fazer. Quando a gente conseguia as coisas, a gente dava um valor muito maior. Então o prazer que a gente sentia de alugar um filme, ou de escutar uma música que a gente gostava no rádio, às vezes você esperava horas para tocar aquela música, era muito maior do que o prazer que os jovens têm hoje, quando eles simplesmente abrem o YouTube e escolhem a música que eles querem, porque não houve esforço para esse processo. E o que está acontecendo é uma hiperestimulação também. Excesso de opções, excesso de estímulos gera insatisfação e sobrecarga do nosso cérebro. O mundo acelerou, evoluiu, mas nosso cérebro não consegue lidar com tanta informação. E aí vem, não consigo me concentrar. Parece que todo mundo agora tem TDAH. Na verdade, excesso de estímulo faz com que o nosso cérebro fique sobrecarregado e a gente não consegue mesmo concentrar. Muita gente tem TDAH, mas não significa que tem. Na verdade, a maioria das pessoas estão estressadas e sobrecarregadas. E aí, eu tenho que afastar, né? Eu tenho 2 filhos, então eu estou falando também lá do pessoal de quem passa por isso todos os dias. Eu não vou tirar as tecnologias dos meus filhos, fazer eles se afastarem de tudo, mas eu vou restringir o número de opções que eles têm. Então, tem 2 canais no YouTube que eles podem assistir. Isso vai aumentar a segurança e a satisfação pessoal deles também. A outra coisa que acontece muito é rede social em excesso, que estimula muito a competitividade, comparações ideais, na verdade, né? Na rede social todo mundo parece bem, e mesmo que a gente fale isso e entenda isso racionalmente, lá no subconsciente, que é o que é responsável pelas emoções que eu falei para vocês lá naquele primeiro slide, no subconsciente, quando a gente bate o olho, a gente já sente a emoção de eu sou inferior. Depois que a parte racional, que é um pouco mais lenta, vai racionalizar e falar, não, tudo isso aqui que mostra na rede social é exagerado, pode ser que a vida dessa pessoa nem seja assim. Mas depois que a gente racionaliza, depois que a gente já sentiu a emoção ruim, rede social em excesso, então, é uma das grandes causas de infelicidade atualmente. Excesso de telas, excesso de telas e vício em telas também, principalmente porque tira a oportunidade de viver mais a vida real, contato com a natureza, interação entre as pessoas, né? E pouco desenvolvimento da espiritualidade. E quando eu falo em espiritualidade, a ciência já comprovou que é essencial para a saúde mental. Não é o fato de ter uma religião ou outra. Você pode não ter religião nenhuma e ser uma pessoa espiritualizada, mas sim ser espiritualizado, ter fé em algo maior do que a própria existência. Porque senão fica uma vida muito, muito sem propósito, de ter que estudar para ter um trabalho para pagar a conta. E aí quando meus filhos às vezes falam, por que você trabalha tanto, né? Em vez de eu dar a resposta, porque eu tenho que pagar a conta, olha que sabe. Por que eu vou passar para eles a impressão de gravidez? Porque eu gosto de ajudar, trabalhar para ajudar as outras
pessoas. É também pelo dinheiro, óbvio, mas tem um significado que vai além disso também. E quando a gente passa isso para eles, eles começam a enxergar algo além do que é aqui, né, de carne, osso e matéria, que é o fato de se desenvolver espiritualmente para se tornar uma pessoa melhor e contribuir um pouco para um mundo melhor também, né? O objetivo de estar aqui também é contribuir para fazer o mundo um lugar um pouco melhor. Sem idealismo, mas pequenas coisas que a gente faz, ajudar uma pessoa ou outra, já faz com que a vida do outro seja um pouco melhor. E aí, vou entrar só um pouquinho nas coisas que a gente está sofrendo mais, a ansiedade, a depressão, dependência de telas, e depois a gente vai falar sobre estudos que mostram o contrário, que gera felicidade nas pessoas. A ansiedade, tristeza, tudo isso são emoções que são normais, naturais e necessárias para todo ser humano. Então não existe isso de ser alegre, feliz o tempo todo. Na verdade, a felicidade é um alto nível de satisfação com a própria vida. Mas uma pessoa feliz tem momentos tristes, tem momentos de raiva, tem momentos de ansiedade, está tudo bem com isso. Porque se a gente não tiver tristeza, também a gente não valoriza momentos de alegria. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente tira férias, você acha ótimo, depois você fica muito tempo de férias, mas se alguém tiver essa oportunidade, você começa a encher o saco de tantas férias. É a mesma coisa, a pessoa alegre o tempo todo, ela começa a dar valor para a própria alegria. Então precisa ter momentos de tristeza, de raiva, de angústia. Isso é muito importante, a gente aceitar as próprias emoções e saber diferenciar uma emoção normal de uma emoção que é patológica, que já é uma emoção que precisa ser tratada, e eu vou mostrar para vocês quando que isso acontece. Pode passar. Então a ansiedade é uma resposta normal ao estresse. O que a ansiedade faz? Ela me prepara para lidar com uma ameaça que está acontecendo ou que vai acontecer num futuro próximo ou distante. Então se eu tenho uma prova amanhã, depois de amanhã, acho que meu marido está aqui, pode dar um depoimento dele, porque ele é médico como eu, a gente estudou na mesma faculdade, no FMG, mas ele deixava para estudar de última hora, porque ele não é nada ansioso e eu sou mais ansiosa. Então a ansiedade faz com que a gente se prepare para as coisas. Ele é um ótimo médico, inclusive, mas ele sempre deixava para estudar de última hora. Por que eu estava falando? A ansiedade faz com que a gente se prepare para lidar com as coisas. Então, uma pessoa que não é nada ansiosa e tem uma prova na semana que vem, ela não vai estudar, vai deixar para estudar de última hora, porque ela não está nada ansiosa, então ela não vai se preparar. A pessoa que tem um certo nível de ansiedade, ela usa essa ansiedade para se preparar. Não estou ansioso para a prova, então eu vou lá, vou estudar, vou fazer algo, vou focar naquela ação para me preparar. Não sei se vocês já viram uma síndrome chamada motivacional, de crianças que fumam uma quantidade de maconha muito grande por muitos anos, elas ficam muito apáticas. Isso zera a ansiedade delas e elas não se preparam para nada, não correm atrás das coisas, não estudam, não trabalham. Então o zero de ansiedade também não é saudável, a gente precisa ter um certo nível. Só que quando ultrapassa um certo nível normal, ela começa a prejudicar a sua vida em vez de te ajudar. Então, em vez de te preparar para lidar com as ameaças, ela te bloqueia, te congela, te causa um sofrimento tão grande que você se afasta das coisas ao invés de se preparar para lidar com elas. E o objetivo da emoção é causar uma atitude em você para você lidar melhor com você ou com o mundo. Então, quando a emoção está te atrapalhando, te causando sofrimento ou prejudicando sua funcionalidade, seu dia a dia, é porque na verdade ela não está no nível normal e saudável mais. Pode passar. Uma outra coisa que faz com que uma emoção não seja natural, fisiológica, é ela aparecer quando não tem nenhum estímulo. Por exemplo, tem gente que tem crise de pânico. Tá tudo bem, não tem nada que desencadeie, de repente está assistindo televisão no sofá, de repente tem uma crise de pânico. Isso é sempre patológico, não tem nada que faça com que a pessoa tenha aquela crise. Uma outra coisa é ser desproporcional para a idade. Ansiedade de separação, por exemplo, aquela angústia de separar do apego principal, normalmente a mãe, acontece até os 8 anos de idade, em média, se passou disso e a criança não consegue mais se separar da figura de apego principal, normalmente é uma ansiedade patológica. Então a gente usa esses critérios para falar se está normal ou não, se está atrapalhando o seu dia a dia, se está te causando muito sofrimento, se não tem nada desencadeando e se é desproporcional em relação à idade, né? Cada idade tem um certo nível de ansiedade que é natural e é esperado. E aí,
eu decidi trazer uma pincelada aqui de crise de pânico, que incomoda muitas pessoas e trazem sofrimento, e na verdade muitas vezes a gente não sabe como agir. Tem muitas coisas além de remédios, apesar de eu ser psiquiatra, eu não costumo prescrever tanto assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer antes de chegar nas medicações, né? Crise de pânico é uma crise de ansiedade muito intensa, muito aguda, que a gente perde o ar, fica com taquicardia. Eu já tive quando eu estudava na faculdade, então eu sei como é que é muito angustiante. Parece que você está morrendo ou perdendo o controle ou vai infartar. E aí pode passar. O que a gente pode fazer durante uma crise? Primeiro, lembrar que uma crise de pânico é como se você estivesse enfrentando um leão na sua frente. Então, por mais que você sinta que vai infartar, perder o controle e morrer, é natural, está ativando o sistema de luta ou fuga, sistema nervoso simpático, para que você tenha energia para enfrentar esse leão ou fugir dele. Então, tudo que acontece, por mais incômodo que seja, nunca vai ser capaz de prejudicar seu corpo físico, causar infarto ou morrer. Às vezes, só o fato de entender isso já faz a pessoa ficar bem mais tranquila. E ela vem sempre como uma onda, atinge um pico e passa. Às vezes a gente acha que quando a gente está tendo uma crise de ansiedade ou de pânico, ela vai aumentar indefinidamente até explodir, e isso não vai acontecer. Então, o fato de você saber que, independente do que você fizer, ela vai passar, vai atingir um pico e depois vai diminuir, também já tranquiliza muito. E é uma das coisas que ajudam mais a gente a tirar o foco dos sintomas corporais e colocar o foco no que está acontecendo do lado de fora, observar as cores do ambiente, os objetos, fazer uma descrição do que está acontecendo, os sons, os cheiros. Isso faz com que a gente desfoque dos sintomas corporais, porque quando a gente dá muita atenção para o que está acontecendo no nosso corpo, os sintomas amplificam mais ainda. Fazer uma respiração lenta e abdominal em vez de respiração torácica ajuda a enviar uma mensagem para o cérebro de que está tudo bem, e aí você começa a se acalmar também. É muito legal também uma técnica que eu uso muito com os pacientes, que dá muito certo, fazer um movimento alternado com os dois lados do corpo, porque na hora da crise de pânico, só mais o lado emocional, do hemisfério cerebral emocional, que está hiperfuncionando, funcionando demais. E aí quando a gente faz um movimento com os dois lados do corpo, amplo e alternado, olhando também para os dois lados, a gente ativa os dois hemisférios ao mesmo tempo, e isso faz a gente se acalmar. Então, por exemplo, pegar uma garrafa de água e passar de uma mão para a outra, olhando para ela. E aí você vai sentindo que vai diminuindo. Isso é muito simples, mas muito eficaz também. E contraindo e relaxando todos os músculos do corpo, da cabeça aos pés, para sua mente entender que você está num estado de relaxamento, que é incompatível com o fato de estar enfrentando um perigo real. Isso também já ajuda muito. Depois a gente pode falar, responder perguntas, se vocês quiserem também. Falar sobre depressão também é um assunto delicado, mas super importante, porque tristeza todo mundo sente. E hoje em dia a gente confunde, né? A gente sente tristeza e fala que a gente está deprimido. Uma coisa é a tristeza que vem e passa, principalmente se aconteceu algo ruim. Outra coisa é uma tristeza que permanece por 2 semanas ou mais, todos os dias, que te faz perder o prazer com que antes você sentia prazer. A gente chama isso de anedonia. É um termo técnico para perder prazer com que antes te dava prazer. Então, se uma pessoa está com uma tristeza normal, acontece algo bom, ela consegue se alegrar. Uma pessoa deprimida, não. Ela perde a capacidade de sentir prazer. E essa tristeza começa a atrapalhar o dia a dia dela. Às vezes a pessoa continua fazendo tudo. Eu falo que mães no pós-parto deprimidas não têm a opção de deixar de cuidar do neném na maioria das vezes, então elas continuam fazendo. Pessoas que trabalham, são empregadas de uma empresa, elas não têm a opção de deixar de trabalhar na maioria das vezes, então elas continuam fazendo. E aí quem está vendo de fora tem até um preconceito de achar que a pessoa está inventando, está falando que está deprimida, mas não está porque está trabalhando. O fato da pessoa estar conseguindo fazer as coisas não significa que ela não está deprimida. Na maioria das vezes, a pessoa deprimida precisa fazer um esforço muito maior para conseguir fazer as mesmas coisas que antes. Tem um certo nível de depressão que impede de fazer, mas uma depressão leve ou moderada, as pessoas conseguem fazer, porém com um esforço maior e sem prazer. Tudo fica mais pesado, como se você estivesse usando uma lente escura na sua frente e enxergasse tudo pelo ângulo pior. Isso gera um sofrimento muito maior. E além de ter essa tristeza e essa perda de prazer,
tem alteração do peso para mais ou para menos, e do apetite também para mais ou para menos, do sono. A pessoa pode dormir demais ou ter insônia quando ela está deprimida, um sentimento de culpa constante, de energia baixa, pode ter vontade de morrer ou de provocar a própria morte em casos mais extremos também. Dificuldade de concentrar, de tomar decisão. Só que em criança e adolescente, crianças costumam manifestar a depressão de forma diferente. Muitas vezes a gente não vê um relato de tristeza e de perda de prazer. Na verdade, as crianças somatizam mais. O que é somatizar? Falar através de sintomas do corpo, sintomas físicos. Porque o que a gente não consegue colocar em palavra, normalmente a gente apresenta com sintoma corporal. Então, criança que está queixando muita dor de cabeça, dor de barriga, muitos sintomas físicos mesmo, corporais. É porque ela não sabe falar que ela está triste. Às vezes ela nem consegue identificar. Então, a mudança de comportamento também pode ser um indicador de que a criança está deprimida. Uma criança que sempre foi tranquila e passa a ser agressiva. Uma criança que sempre foi bem na escola, passa a ir mal na escola. Uma criança que sempre socializou bem, passa a ficar mais isolada socialmente, não querer interagir mais com as pessoas. Tudo isso são sinais de que ela pode ter uma depressão. Pode alterar também o sono dela, o apetite para mais ou para menos. Então, isso são sinais de alerta de que essa criança ou adolescente estão precisando de ajuda. Adolescente já dorme mais, né, do que o normal. Mas aí, ela dorme mais em comparação com o normal dele. Pode passar. Ou dela, né? E aí, na verdade, que às vezes a gente tem um comportamento instintivo de fazer o contrário, né? De criticar a criança ou adolescente, falar que ela é preguiçosa, não está querendo fazer as coisas. Ou então a gente pressiona ela para falar o que está acontecendo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quanto mais a gente quer que o adolescente fale ou faça alguma coisa, mais ele não faz e não fala. Porque ele quer mostrar que ele tem livre-arbítrio e independência, que ele faz o que ele quer. Então, a melhor forma, ao invés de ser uma forma positiva, é demonstrar preocupação. Falar, eu estou preocupado com você, eu estou te achando mais triste, aconteceu alguma coisa, você quer conversar. Mais no sentido de abertura, de demonstrar preocupação e não de cobrança, que gera um reflexo, que a gente chama de reflexo de endireitamento, que é ele querer ir contra porque você está cobrando. Não significa que não tem que cobrar. Eu estou falando de um adolescente que está adoecido, está deprimido ou muito ansioso. Pode passar. O que acontece hoje em dia, né? Vem acontecendo. A gente não tem muito tempo para escutar as outras pessoas. Isso cada dia mais, né? Como eu falei, mundo acelerado, muitos compromissos. A gente não para escutar nem as pessoas que moram na mesma casa que a gente. Normalmente as pessoas só precisam ser escutadas. Às vezes você não sabe como ajudar, porque a gente fala para mim, não, como é que eu vou ajudar alguém que está deprimido? Eu não sei o que fazer. Às vezes vocês na escola, os funcionários da escola, ou em casa, só de parar para escutar essa pessoa com paciência, sem estar fazendo outra coisa. Eu sei, né, que a gente é muito ocupado, a gente quer fazer o trabalho doméstico enquanto escuta ninguém, mas parar, olhar para o olho dele, escutar tudo que ele tem para falar, isso é muito precioso hoje em dia, está cada vez mais raro. Estimular a pessoa a fazer pequenas coisas que dão prazer para ela, porém em doses pequenas. Uma pessoa que está deprimida não consegue fazer coisas grandes demais, nem o que ela fazia antes. Então, quando a gente obriga a pessoa, vai sair de casa agora, você tem que fazer alguma coisa para sair dessa depressão, a pessoa se sente cobrada, frustrada, porque ela não está dando conta. Mas se você estimula ela a fazer pequenas coisinhas, uma atitude por dia que vai dar prazer com ela e fazer junto com ela para estimulá-la mais, isso também vai ajudar. Porque ela vai conseguir fazer uma pequena coisa. Isso vai estimulá-la a fazer cada vez mais. Aí você pode ir aumentando o estímulo. Você já falei, pode passar. Uma coisa importante que a gente está perdendo, né? Que a ciência também já comprovou, o contato com a natureza melhora muito a saúde mental, principalmente a depressão. Isso não é à toa, né? A gente faz parte da natureza, a gente está se excluindo dela. E aí nossa mente entra em parafuso mesmo. Atividade física, exercício físico, todo mundo já sabe, né? Muita evidência científica para ansiedade, para depressão. Mas às vezes a gente desconsidera também. Alimentação muito ruim, muito carboidrato,
muito alimento que é processado, industrializado, tudo isso diminui a produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, que causam a sensação de bem-estar. Então tem que ser considerado também, óbvio, né? Acho que pulou um quadradinho, mas tudo bem. Vamos ver. Deu errado. E reforçar sempre. Existe uma crença, não sei se é crença ou se é uma cultura, de que se a gente criticar ou punir, a pessoa vai ter melhores resultados. Mas vários estudos também já comprovaram que a gente estimula mais as pessoas elogiando quando elas fazem algo bom do que criticando quando elas fazem algo ruim. Se você tem uma criança que corre muito na sua frente, menino, você corre demais, você é muito agitado. Primeiro você está rotulando essa criança. Aquela peneira dela lá vai aceitar essa sugestão, vai passar direto lá para o subconsciente e ela vai acreditar que ela é assim, que ela é agitada. E ela vai crescer agindo como uma criança agitada, porque você já rotulou e ela aceitou esse rótulo para ela. Então, primeiro, não rotular as pessoas, falar sobre atitude e situação e não sobre característica da pessoa. Então, não é falar com a pessoa, você é egoísta. Naquele dia que eu pedi para você fazer uma coisa e você não fez, eu me senti triste porque isso era importante para mim. Eu estou falando de uma situação e de um sentimento, e não rotulando uma pessoa. Toda vez que a gente rotula a pessoa também tem a tendência de se defender e não concordar com você. Então, mais uma vez, não rotular e não criticar. E sempre elogiar mais do que criticar. Então, nesse exemplo que eu dei, criança que sempre anda correndo na sua frente, no dia que ela te acompanhar andando devagar, você elogiar. Que legal, hoje você andou devagar aqui do meu lado, é bom que a gente pode conversar mais. Você está elogiando por algo de bom que ela fez, em vez de só criticar algo de ruim. E o estímulo, o elogio causa muito mais estímulo para reforçar o comportamento do que a crítica e a punição. Isso também já está comprovado. Todo mundo tem um lado bom. Quer dizer, eu não sei quem é psicopata, mas essa é a minoria, né? Mas o resto das pessoas, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem coisas boas, características boas. E quando a gente foca nesse lado bom das pessoas, isso expande. Mas quando a gente foca muito no lado ruim, o lado ruim também expande. Tudo que a gente foca, tudo que a gente põe nosso foco aumenta, né? Então, quando a gente coloca o nosso foco naquilo característico que a gente quer desenvolver na criança, isso vai se expandir. Porque ela vai acreditar que realmente ela tem esse lado bom. E quando ela acredita, ela age de acordo com isso. O quadradinho estava faltando da espiritualidade, mas eu já falei. E em relação a telas também, que é uma grande preocupação pra gente. É muito difícil a gente diferenciar hoje em dia se a gente fica olhando o celular o tempo todo por um hábito ou se a gente está viciado. Principalmente crianças que já nasceram nessa geração, de já ter tela desde quando nasceram. Um hábito é algo que eu faço rotineiramente de forma automática, que eu não penso para fazer. Todos os dias, de manhã, quando eu acordo, eu escovo o dente. Normalmente a gente passa a cerda no dente da mesma forma, a mesma quantidade de vezes. E a gente nem percebe, isso é um hábito. Mas um hábito, se um dia eu não puder escovar o dente, hoje, por exemplo, eu vim direto do meu consultório para cá, eu não pude escovar o dente. Eu não estou passando mal, não estou tendo abstinência por causa disso. Então, é um hábito. Já um vício, a pessoa perde a liberdade entre fazer ou não fazer. Então, se um dia ela não puder fazer, ela entra em abstinência, ela sofre, ela perde a liberdade de escolha, então ela tem uma compulsão. Uma diferença, por exemplo, de um hábito de comer um doce após um almoço para um vício, a pessoa que é viciada não consegue ficar sem comer. No dia que ela se propuser que ela não vai comer, ela não dá conta. Ela passa mal até entrar em contato de novo. E quando ela começa também é difícil de parar. Um hábito não, um hábito eu paro na hora que eu quiser. Pode passar. E aí, qual que é a diferença entre crianças que usam muito, são viciadas em tela e as que não são? A criança que é viciada em tela, ela tem um estreitamento de repertório. O que é isso? Ela deixa de fazer outras coisas em prol do uso da tela. Então, quando ela tem uma atividade, um esporte, que ela tem que deixar a tela por alguns minutos, ela não vai, ela inventa uma desculpa, ela fica irritada, nervosa, porque ela não quer se afastar. Diferente de uma criança que só tem o hábito de usar a tela todo dia, mas que não restringe outras atividades. Quando ela tem outras atividades, ela consegue ir fazer, sentir prazer, aproveitar e ter aquele benefício e voltar.
Além disso, quando a pessoa se afasta da tela, ela não é viciada, ela não passa mal por isso. Mas as crianças que têm dependência de tela, elas ficam irritadas, nervosas, ansiosas, não tem sintoma de abstinência mesmo, igual a droga, quando elas não estão em contato com tela. Isso porque as telas, tudo que potencialmente pode causar um vício, causa vício porque libera dopamina, que é o hormônio do prazer no nosso centro de recompensa do cérebro. Então, doce, por que doce vicia? Libera muito mais dopamina do que o salgado. Quando a gente libera dopamina no centro de prazer, a gente também libera no córtex pré-frontal, que é a parte racional. E aí eu diminuo a função dele, eu fico mais impulsivo, mais emotivo. Por isso que o vício é muito emocional. Pode passar. E aí, quais são os sinais de alerta para uma criança ou adolescente que podem estar se tornando viciados em telas? Um aumento progressivo na frequência e na intensidade do uso, um abandono de outras atividades. Então, era uma criança que gostava de tocar, de jogar futebol, sair com os amigos e deixa de fazer tudo isso para ficar nas telas. Começa a ter prejuízo nos relacionamentos, então não relaciona mais com o pai, com a mãe, com os irmãos. Começa a ter prejuízo na escola, começa a ficar irritado quando se afasta, começa a não utilizar outras brincadeiras que não sejam por via virtual, reduzir a quantidade e a qualidade de sono. Isso é muito significativo. As nossas crianças estão diminuindo o rendimento escolar e piorando o humor porque elas não dormem bem. Porque tela emite uma frequência de luz azul que diminui o aprofundamento do nosso sono. Então, às vezes, a gente está dormindo, mas não está aprofundando bem o sono. O sono é não reparador. Você acorda com a sensação de estar cansado, porque você ficou usando muita tela até tarde da noite. E aí, eu tenho vários pacientes adolescentes que as mães vão dormir, eles fingem que estão dormindo, depois que a mãe dorme, eles pegam o celular para olhar. E aí, de vez em quando, a mãe acorda e vai lá e pega o menino olhando o celular. Isso prejudica muito. Aí, no outro dia, o menino está muito cansado na escola. Calma aí que eu vou falar aqui que a gente pode fazer. Eu estou falando só dos problemas. Quando a gente usa o celular, até dirigindo para atravessar a rua, em lugares que não pode, que é proibido, que não é permitido, também é um sinal de alerta. Você não consegue se afastar mais daquele aparelho, né? Você não consegue fazer uma refeição mais sem utilizar o celular. Você usa o celular para combater emoções que são ruins para você. Toda vez que eu estou ansioso ou triste, eu pego o celular. Em vez de aprender a lidar com essa emoção, em vez de identificar essa emoção, identificar o que ela é. É tristeza, é ansiedade, é angústia, como é que eu vou lidar com isso? O que eu posso fazer para diminuir a intensidade dessa emoção? Pode. E não conseguir reduzir, né, o uso. Até eu perceber os prejuízos, eu não consigo reduzir. Isso é um sinal de alerta. Eu posso estar viciado mesmo. E aí, o que a gente precisa fazer? Né? Primeiro, a gente limitar nos nossos filhos a quantidade de uso. Tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de número de horas, mas para além disso, de controlar o conteúdo que eles consomem também, né? Muito perigoso, cyberbullying, pedofilia. A gente tem que estar mais atento mesmo. Isso não é uma rigidez autoritária. A gente explica para a criança por que a gente está fazendo isso, que é para o bem dela, por preocupação, porque existem muitos perigos aí na internet. Aí você explica por que isso é perigoso, para ele entender por que você está limitando, e não achar que é uma regra, não faz muito sentido, né? Estimular atividades que são incompatíveis com o uso do celular. Então, estimular esporte, dança, arte, contato com a natureza. Quanto mais tempo a criança passa fazendo essas outras atividades, é menos tempo de tela que ela está utilizando. Pode ser. Regras na escola, né? Tem uma escola particular aqui de Belo Horizonte que já proibiu o uso de celular dentro da escola. Eu achei o máximo porque isso aumentou a interação entre os colegas, eles ficavam no recreio, cada um com seu celular, em vez de interagir, né, entre si. E aí tem uma recomendação de número de horas por dia, que é lógico que não é uma regra rígida, é o que cada família consegue fazer. Mas eu acho que além disso é a modelagem. O que é modelagem? Criança, adolescente também, mas criança mais ainda, eles imitam muito o nosso comportamento como adulto. Então chegam os pais no consultório falando: meu filho só fica no celular. Mas ele mesmo chega do trabalho e só fica no celular o tempo todo.
A criança vai olhar aquele exemplo e vai imitar. Eles não fazem muito o que a gente fala, eles fazem muito o que a gente faz, né? Eles imitam muito o nosso comportamento. Então, quando a gente modela o comportamento para algo que a gente quer, quando a gente tem regra em casa, então na mesa de refeição, ninguém usa o celular. Todo mundo tem que conversar, interagir. Eles vão ser estimulados a ter esse comportamento, vão achar legal também, né? Pode passar. Existem mecanismos de controle externo também, assim, tipo aplicativo que bloqueia o uso excessivo, que bloqueia alguns sites. Isso também é legal, principalmente tirar a notificação para a gente mesmo, adulto. Toda vez que a gente está fazendo uma atividade importante e a gente recebe uma notificação, a gente para de prestar atenção no que a gente estava falando para olhar para o celular. Só que o nosso cérebro demora em torno de 6 minutos para voltar a concentrar no que a gente estava fazendo antes. E olha o tanto de tempo efetivo que você perde para voltar toda vez a se concentrar numa mesma atividade. É muito melhor você deixar o celular de lado, terminar o que você está fazendo e nos intervalos você olhar no celular. Tem que ser mesmo uma regra, né, para isso. Tirar o celular do ambiente quando você estiver fazendo uma coisa importante. Se você é um adolescente, uma criança que está estudando para uma prova, colocar seu celular na gaveta em outro ambiente. Porque toda vez que você olha para ele, te dá mais vontade de usar. Quando ele está longe, diminui a sua vontade. E aí, eu falei de alguns problemas aqui, mas nos últimos anos, assim, nos 20 últimos anos, a psicologia, a psiquiatria, a gente da saúde mental começou a estudar também, não só o que dá errado, as doenças, os comportamentos problemáticos, mas também o que dá certo. O que diferencia as pessoas que têm um alto nível de felicidade, de realização pessoal? O que faz com que essas pessoas se sintam melhores? E não é a quantidade de dinheiro que elas têm ou o sucesso que elas têm. São outras coisas que a ciência comprovou, que as pessoas mais felizes fazem isso. São assim, pensam assim. Então a gente começou a estudar também o que dá certo, além de estudar o que não dá certo, pode passar. E aí, um pilar principal das pessoas mais felizes são que elas mantêm, na maior parte do tempo, a mente no mesmo lugar que o corpo delas está. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu estou com a cabeça no que eu estou fazendo agora, e não pensando o que meus filhos estão em casa lá com a minha mãe que eu deixei, ou o que eu tenho para fazer amanhã, que horas que eu tenho que acordar. Isso gera um desgaste mental e um alto nível de insatisfação e de infelicidade. Então, esse é um trabalho, assim, um hábito que a gente está perdendo de focar no que a gente está fazendo agora, no momento presente. Um dia de cada vez. Eu falo que uma das coisas que ajudam mais a gente a diminuir a ansiedade é focar na ação. Então, se eu estou preocupado com alguma coisa, separar o que disso que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Eu não controlo o que os outros pensam, o que os outros fazem, o que vai acontecer amanhã, se o tempo vai estar bom ou está ruim, se eu vou tirar férias e vai chover e vai acabar com a minha praia. Isso eu não tenho controle nenhum. O que eu tenho controle? Sobre as minhas atitudes. Por exemplo, isso que aconteceu agora, eu não tive controle nenhum. Aí eu podia ou deixar isso me afetar e eu parar de falar para as pessoas prestando atenção, ou usar isso ao meu favor para colocar isso dentro do discurso que eu estou falando aqui. Então, separar o que eu não tenho controle, não posso fazer nada a respeito, o que eu tenho controle, e de pequena parte que eu tenho controle, que são as minhas atitudes, o que eu posso fazer a cada dia. Então, se eu quero me formar e ter uma profissão, não adianta eu ficar ansioso de se um dia eu vou conseguir atingir o nível profissional que eu quero ou não. O que eu tenho que fazer? Focar no que eu posso fazer hoje para um dia conseguir chegar lá. Então, mesmo quando eu estou me preparando para o futuro, eu estou focando na minha atitude de cada dia. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Então, eu acordo e falo, o que eu posso fazer hoje? O que está no meu alcance fazer hoje? Então, isso é muito poderoso para gerar um alto nível de satisfação. E a gente perde menos nossa energia mental quando a gente foca no momento presente. Pessoas que vivem muito no passado têm mais tendência a guardar mágoas, elas se deprimem com mais facilidade. E pessoas que focam muito no futuro geralmente são mais ansiosas. E as pessoas mais felizes e realizadas estão focadas no momento presente a cada dia. O futuro é construído pela soma, né, de cada presente. Então, se eu faço o que eu me proponho a cada dia, no futuro eu vou conseguir normalmente o que eu quero, né, de acordo com as possibilidades também. Então, o número 1 é a presença, estar a maior parte do tempo com a mente no momento presente. E aí, ajuda muito a gente quando a
está muito pensando no futuro, muito preocupado com o que pode acontecer, a gente focar na respiração, porque eu não consigo respirar no passado e nem no futuro, eu só consigo respirar no presente. Então minha respiração é como se fosse uma âncora para me trazer de novo para o aqui e para o agora. Se eu foco no ar entrando e saindo, eu volto no momento presente. Se eu foco no que eu estou tocando, no que eu estou enxergando, eu volto também no momento presente. Se eu coloco meu foco nas coisas pelas quais eu não posso agradecer, eu também volto para o momento presente. Sempre vai faltar alguma coisa, né? A gente sempre vai ter alguma coisa na nossa vida que a gente está insatisfeito. Mas as pessoas que têm um alto nível de saúde mental são mais felizes e realizadas. Elas focam mais nos motivos que elas têm para ser gratas, no que elas têm, do que no que elas não têm. Por mais que ainda falte, e elas vão fazer atitudes todos os dias para realizar, o fato de elas estarem querendo realizar não impede de dar valor e de cuidado que elas já têm. Então é um alto nível de valorização das coisas boas também. Trocar muita reclamação por agradecer. Tem até um exercício assim, que a gente faz toda vez que a gente reclama, a gente reclama muito de forma automática, né? A gente parar e agradecer por algo de bom que a gente tem, para trocar a reclamação por gratidão. Porque reclamar não vai adiantar resolver, né? O que resolve os problemas são as atitudes. E agradecer também, porque você vai dar um foco maior nisso que você tem de bom. E outras coisas é o que você está absorvendo e consumindo. Que tipo de informação que você está escutando, que tipo de pessoas com as quais você está convivendo. Tudo isso a gente absorve e diminui nosso nível de satisfação com a vida. Quando a gente, por exemplo, fica assistindo... Que programa que tem notícia muito ruim? Eu nem sei. Eu não assisto. Qual programa? Qual? Balanço Geral. É minha sogra, né? Sua mãe está assistindo. As pessoas falam assim, mas eu tenho que me manter informado. Você não precisa ficar vendo cenas ruins, nem escutando o tempo todo para se manter informado. Eu estou sabendo o que está acontecendo lá no Sul. Eu fiz minha contribuição, dei minha doação, cada um de acordo com o que pode dar e fazer, mas eu não preciso ficar vendo as cenas, ficar vendo crianças morrendo para me manter informado. Isso me gera, porque o subconsciente, que controla 97% da nossa mente, ele não sabe o que é real, o que é imaginário, o que está acontecendo na televisão, o que está acontecendo com a gente. Então, quando você vê uma coisa que te gera uma emoção ruim, a sua mente, o subconsciente, acredita que isso está acontecendo ali com você no momento presente. Então, evita absorver coisas ruins do meio externo também. Isso ajuda muito a voltar a ter presença, né? E alto nível de felicidade. Outra coisa que estimula o contrário, que é a infelicidade, que eu já até dei uma pincelada, é a comparação. E aí é muito complicado, né? Porque nos dias atuais, cada vez mais a gente vem estimulando a competitividade, principalmente entre as crianças. E a gente já cresce com aquilo de que, para eu ser realizado, eu tenho que ser melhor do que os outros. Só que esse tipo de pensamento leva a uma insatisfação crônica e um alto nível de infelicidade. Porque, pensa bem, sempre, por melhor que você seja, em qualquer coisa que você faça, sempre vai existir alguém que faz mais ou melhor do que você. E aí você sempre vai ser insatisfeito. Então, não é se comparar no sentido de ter que ser melhor, mas é procurar ser um pouquinho melhor a cada dia em relação a você mesmo. Acordar e falar, como que eu posso ser uma mãe um pouquinho melhor hoje? Um pouco mais amorosa hoje? Como é que eu posso ser um profissional um pouquinho melhor hoje? Como é que eu posso deixar meus problemas de lado para entrar na escola, o professor completamente entregue para fazer mais diferença na vida dos meus alunos? Como é que eu posso ser um estudante um pouquinho melhor hoje? Como é que eu posso fazer para aprender um pouco mais hoje, para me interessar mais? Então é uma comparação muito mais com você mesmo, no sentido de evoluir, porque cada um é diferente, né? Se, por exemplo, eu nasci com privilégios um pouco maiores do que alguém daqui, por exemplo, como que essa pessoa pode se comparar comigo? É completamente injusto, é como se eu estivesse comparando uma pera com uma maçã. Então é cada um em relação a si mesmo, porque as pessoas são completamente diferentes, portanto elas são incomparáveis, né? Então a ciência já comprovou, pode passar, que o segundo pilar que causa felicidade é a realização, mas uma realização é em relação a você mesmo.
aos seus valores e objetivos e uma melhoria lenta e contínua em relação a você. Existe um termo em japonês, que é o Kaizen, que eles falam muito isso, uma melhoria lenta e contínua. Você não precisa dar um salto gigante. Eu não saí de onde eu estava para virar uma médica com mestrado e doutorado. Eu fui construindo por muitos anos, né? Vou fazer muitos anos. Então, isso que eles falam assim, eu vejo muito isso nos adolescentes hoje em dia, que chegam lá no consultório, gera muita ansiedade neles. Assim, eu quero formar e ser rico. Só que, claro, acontece em alguns casos, poucos, mas não é a realidade. A realidade é uma construção. A gente começa fazendo uma coisa, a gente é ruim. De tanto fazer, a gente fica um pouco melhor. Depois vai ficando um pouquinho melhor. Começa a ter retorno financeiro. Começa a ajudar mais pessoas. Quanto mais você contribui para a sociedade, mais retorno você tem. De vez em quando você faz um voluntário lá no social. Então é uma construção. Existe uma curva de aprendizagem, de evolução, que a gente tem que esperar e ter paciência para acontecer. Só que as pessoas hoje em dia estão muito imediatistas e querem tudo muito rápido. Talvez também pela influência da internet, né? Um influenciador que de um dia para o outro passa a ganhar milhões com um post. Só que a gente tem que entender que essas são a minoria das pessoas. A maioria vai ter que esforçar e construir um caminho. E está tudo bem fazer isso, porque quando a gente constrói com esforço, com dedicação, o valor que a gente dá, no final das contas, é maior também. Igual a fita cassete que a gente foi alugar. Quando a gente assistia um filme, a gente tinha um prazer muito maior, porque teve todo o processo de sair de casa para alugar, escolher, passar horas escolhendo. Então, o valor que você dá também é maior quando você consegue, pode passar. Então, é muito mais um estímulo de cooperar uns com os outros para realizar, porque o que eu tenho de bom, talvez você não tenha. Um conhecimento numa certa área, uma outra pessoa não tem outra coisa que eu não tenho. E quando a gente soma, quando a gente compartilha, a gente cresce muito mais do que individualmente, né? Não tem nada que tenha um valor maior do que o outro. Eu tenho uma funcionária em casa que me ajuda, e se a gente ficasse presa numa ilha deserta, provavelmente ela sobreviveria ou não, porque eu não sei cozinhar e ela iria conseguir, sei lá, matar um animal e preparar para comer. Então, naquele ambiente, naquela situação, o conhecimento dela vale muito mais do que o meu. E assim é na vida, né? Assim, nas pessoas em geral. E focar nas atitudes que geram realização e conquista. Como é que a gente diminui a procrastinação? Pensando que a gente não tem que fazer perfeito. A gente só tem que começar. Se você pensar que você tem que estar pronto para começar alguma coisa, você nunca começa. Mas se você pensar, eu vou começar assim mesmo, até não estando pronto, porque ao longo da prática que a gente vai melhorando. Não sei se vocês já viram, toda vez que a gente estuda muito e não pratica, a gente não fica bom, né? A gente sempre está achando que tá ruim, lógico, porque você não está praticando. Mas quando você começa antes de estar pronto e vai se tornando mais preparado ao longo do processo, isso gera um alto nível de realização, que é o segundo pilar da felicidade. Pode passar isso também, já falei um pouco sobre isso. Então é um pouquinho de cada vez que pode passar. E aí, vem uma outra coisa importante, assim, que vai ajudar a gente a agir mais. Além de fazer um planejamento, uma programação, fazer intervalos regulares para a mente descansar. O tempo de aula escolar aqui é de quanto tempo? De 40 minutos ou 50 minutos? O tempo de aula escolar? 1 hora. Então vocês já estão passando. O cérebro tem a capacidade máxima de concentrar em torno de 50 minutos. Quando passa disso, a gente não consegue mais absorver aquilo que está sendo passado. Por isso que 50 minutos é ideal, que você tem pelo menos uma pausa de 5 a 10 minutos para que o seu cérebro consiga voltar a absorver. Então, quando você estiver estudando em casa, fazer isso é super importante para voltar a ter a capacidade de absorver o conteúdo. Usar também de metáforas, associações, histórias para consolidar o conhecimento. Às vezes a pessoa fala que ela não consegue lembrar o que ela estudou, mas se ela encaixar o que ela está estudando com algo que ela já sabe, com uma história, com uma curiosidade, vai aumentar muito mais a retenção. Toda vez que a gente conta a história também, a gente prende mais as pessoas. Então o professor, por exemplo, está vendo que alguém está muito distraído em sala de aula, se ele contar uma história real, algo que está acontecendo, que já aconteceu com ele prende de volta a atenção. Então, da mesma forma, quando você está estudando, se você encaixa aquilo, constrói uma história com aquele conhecimento, você vai conseguir absorver
absorver muito mais. E é lógico, não usar coisas que te distraiam, né, quando você estiver estudando como celular. Pode passar isso também. Você falando sobre dormir bem e alimentar bem também pode passar. Eu acho que eu já falei, não precisa ficar focando demais, mas alto nível de cafeína aumenta a ansiedade, energético aumenta a ansiedade, refrigerante que tem cafeína, como a Coca-Cola, aumenta a ansiedade. Então é muito importante a gente cuidar, né, da alimentação e do sono. O próximo item que gera felicidade é uma coisa que esse autor estudou, o Viktor Frankl, que ele fez parte, ele era um judeu que estava no campo de concentração, na época lá da Alemanha nazista, e ele sobreviveu. Depois que ele sobreviveu, ele escreveu um livro explicando as características das outras pessoas que sobreviveram no campo de concentração. Todas as pessoas que sobreviveram no campo de concentração eram aquelas que tinham algo para fazer quando elas saíssem dali. Eu quero encontrar minha mãe de novo pela última vez, eu quero rever meu filho, o dele mesmo, eu quero escrever um livro. Então, o que é? Pode passar. Esse pilar da felicidade que eu quero ser é ter um propósito. Toda vez que a gente tem um propósito, não estou estudando só por estudar, eu estou estudando porque um dia eu quero ser um bom profissional para contribuir para ter uma vida melhor e para melhorar a vida das pessoas ao meu redor. Olha como que isso é um propósito. É muito maior do que só estar estudando aqui para fazer uma prova. Toda vez que a pessoa tem um propósito forte, bem estabelecido, ela tem um alto nível de felicidade para a vida dela. E um propósito também não precisa ser algo muito grande. Você pode ter um propósito de ser uma boa mãe, de encaminhar seu filho, já é um propósito. Você pode ter um propósito de ser uma ótima dona de casa, ótima cozinheira e alimentar bem a sua família. Esse é um propósito lindo, maravilhoso. Você contribui para alimentar a sua família. Mas é entender esse sentido maior que tem por trás das coisas, não levar as coisas como banais, algo só como uma obrigação. É entender um sentido maior por trás daquelas obrigações que a gente faz. Pode passar isso também. E o quarto pilar da felicidade é um pilar que foi descoberto lá em Harvard, nos Estados Unidos, o maior estudo que já foi realizado sobre saúde no mundo. Esse estudo tem mais de 80 anos. Pegaram estudantes de Boston, de uma escola da periferia e outros de escolas elitizadas, estudaram essas pessoas ao longo de 80 anos. Todo ano faziam exames de imagem do cérebro, exames de sangue, entrevista, avaliavam o corpo, conversavam com a família e acompanhavam. Eram todos homens, não sei. Se fosse hoje eu ia criticar, falar de colocar a mulher também. Acompanharam esses homens durante anos e anos, até a velhice. Alguns deles saíram da pobreza e foram para a riqueza. Outros saíram da riqueza e foram para a pobreza. Alguns adoeceram, outros não. Alguns morreram ali no meio do caminho. Mas o que predizia um alto nível de saúde física e mental, inclusive porque a mente, principalmente bons pensamentos, cultivam boa saúde física, o que predizia um alto nível de felicidade não era a quantidade de dinheiro que essas pessoas ganhavam, o sucesso que elas faziam, mas sim a qualidade dos relacionamentos que elas tinham. Então nem era também a quantidade de amigos, era a qualidade dos relacionamentos. Quanto mais as pessoas cultivavam, davam tempo, atenção e foco para ter bons relacionamentos, maior nível de satisfação e de felicidade elas tinham. Maior também era a sobrevida, o tanto que elas viviam, e maior era a saúde física e mental dessas pessoas. Então, o quarto pilar da felicidade são relacionamentos de qualidade. Então, nunca é uma perda de tempo a gente cultivar bons relacionamentos, cultivar um ambiente bom e saudável em casa, na escola, dar uma palavra de gentileza para o seu marido, sua esposa, que às vezes você nem olha mais para ele, em vez de sentar e perguntar como é que foi seu dia, e realmente escutar, e dar a sua opinião, perguntar para o seu filho. Olha o que funciona muito. Eu vou falar sobre o meu filho. Eu tenho um filho um pouco mais velho que o outro. Esse mais velho, se eu perguntar para ele assim, a escola foi o que hoje? A escola foi boa? Ele fala, legal, encerra o assunto. Mas se eu usar uma outra estratégia, se eu falar com ele, hoje eu tive um momento que foi muito legal lá no meu consultório, um paciente que estava muito ruim e melhorou, ele fez isso,
Eu estou contando uma história. E aí, depois que eu conto a minha história, eu falo: ô Dudu, e você? Você tem uma história legal para contar aí no seu dia? Olha como é diferente, porque eu só pergunto: como é que foi seu dia? Legal, então. Quando eu conto uma história e pergunto para ele se ele tem uma história para me contar, eu estou estimulando a comunicação. Consequentemente, um bom relacionamento também. Pode passar. Vai passar assim também. Tudo sobre relacionamentos, pode passar, não quero me delongar muito, porque eu sei que vocês já estão cansados aí. E o quinto pilar da felicidade tem a ver com o ângulo pelo qual a gente enxerga os acontecimentos, as coisas e as situações. O que faz as pessoas se sentirem da forma como elas sentem não é a situação em si. Claro que grandes catástrofes como essa que acontece no sul, a maioria das pessoas ficam muito mal, óbvio. Mas na maioria das vezes os acontecimentos são neutros em geral. O que dá o sentimento para a gente é a forma como a gente enxerga. E todo acontecimento pode ser visto com um ângulo mais negativo ou um ângulo que é mais positivo. E as pessoas mais felizes é como se o cérebro tivesse um músculo, um hábito de enxergar mais as coisas pelo lado melhor, como uma oportunidade de crescimento e de aprendizagem. Até quando algo ruim acontece, a pessoa que tem um alto nível de satisfação com a vida, ela pensa: como é que eu posso usar esse acontecimento para aprender e para evitar que isso aconteça de novo? Ou como é que eu posso usar essa doença para eu valorizar mais a minha vida e as pessoas ao meu redor? Então elas têm esse ângulo de visão, de enxergar mais a parte boa das coisas. Isso chama inteligência positiva, que é o quinto pilar que causa felicidade. Essas pessoas, além de enxergarem pelo ângulo melhor, elas aprendem com os erros. Então, em vez de elas considerarem erros como fracasso, elas consideram erros como oportunidade de crescimento e de aprendizagem. Elas alimentam bons pensamentos. Existe uma história, uma lenda, nem sei se é verdade ou se é falsa, de um velho sábio que um dia estava contando para uma criança que ele tinha um lobo mau e um lobo bom que moravam dentro da cabeça dele. E aí a criança pergunta: e qual lobo que vence? Aí esse velho sábio fala assim: aquele que eu alimento mais. E assim é com os pensamentos também. É impossível evitar pensamento ruim de chegar na cabeça, mas é possível não alimentar os pensamentos ruins, identificar: isso é só um pensamento. O pensamento tem o poder que eu dou para ele. Se eu alimentar ele, ele vai crescer e virar uma catástrofe dentro da minha cabeça. Assim, eu identificar que é só um pensamento, deixar ele passar como uma nuvem passa no céu e focar no que eu estou fazendo agora, focar em agradecer, focar nas coisas boas que eu tenho, esse pensamento vai embora. E aí a frequência dele tende a diminuir com o tempo também. Reclamam menos e agradecem mais, faz parte da inteligência positiva, que é o quinto pilar da felicidade. E tem um mindset de crescimento. Isso é muito real, assim, né? O que é mindset? Uma forma de pensar que estimula o crescimento. Então, em vez de considerar que esforçar para conseguir as coisas é ruim, esforçar é bom. Em vez de eu olhar para uma pessoa e ter inveja, que ela tem mais do que eu vou pegar ela como exemplo, conversar com ela. O que você fez para atingir o que você atingiu? Como é que eu posso fazer para ser assim também? Ou fazer algo para atingir o nível que eu quero? Usar as pessoas como inspiração, ao invés de ter inveja das pessoas. Olhar críticas como um feedback para melhorar e não como algo para me atingir, para eu ficar pior. Tudo isso é alimentar o mindset de crescimento. E, finalmente, usar a fisiologia a seu favor. Tem um estudo muito legal que eles separaram as pessoas em 2 grupos e aí pediram para essas pessoas lerem o mesmo texto. Metade das pessoas vão ler o texto normal, a outra metade com um lápis na boca, forçar uma posição de um sorriso. No final das contas, as pessoas que leram o texto com uma posição de sorriso se lembraram mais de aspectos bons da história do que as pessoas que leram o mesmo texto com uma posição neutra, expressão facial neutra. Isso porque a fisiologia corporal também altera a forma como a gente se sente. Então, se eu acordo e venho para a escola, ai que saco, outro dia nessa escola, vou ter que estudar coisa que eu não gosto. Até a minha postura já manda uma mensagem para minha mente de que está tudo muito ruim, eu começo a me sentir triste. Mas se eu penso: oh, que legal, boa oportunidade de aprender coisas novas,
e vou com uma postura ereta, com a cabeça erguida, eu já mando uma mensagem para o meu cérebro de que está tudo bem. E aí a chance de eu absorver coisas boas no ambiente escolar também vai ser melhor. Então a fisiologia corporal também altera o sentimento. Lógico que não é a única coisa, mas altera também. Pode passar. Então, os 5 pilares da felicidade: presença, estar com a mente no mesmo momento, no mesmo lugar que o seu corpo, um alto nível de realização, focando em se comparar sempre em relação a você mesmo, ser um pouco melhor a cada dia, focando em atitude, em vez de focar no próprio sentimento de sofrimento. Ter um propósito, ter um motivo, algo para além das coisas banais da vida, para te motivar a continuar correndo atrás. Cultuar relacionamentos de qualidade, ser gentil com as pessoas. E o quinto, essa inteligência positiva, de usar o nosso músculo mental para enxergar mais as coisas pelo lado positivo, cultivar bons pensamentos. Então era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Pode passar, slide.